Olá, aqui é o capítulo 4 do livro A Política de Aristóteles. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever neste canal. Aqui você sempre terá conteúdos voltados para a educação, a política, a história, a notícias e um toque de espiritualidade. Vamos lá, capítulo 4, então, do livro Aristóteles, A Política. Agora que temos bem explicado tudo o que concerne à teoria do nosso assunto, precisamos desenvolver-lhe a parte prática. Todos os assuntos desse gênero deixam absoluta liberdade à teoria, mas sujeitam à prática a necessidade da experiência. As partes úteis da ciência da riqueza fazem conhecer pela prática da natureza das coisas que se possuem, a sua unidade relativa, o lugar onde se encontram, a maneira de as empregar, a criação de cavalos, bois, ovelhas e outros animais. É preciso saber pela prática quais são as espécies mais improváveis e quais as que convêm melhor a esta ou aquela localidade. Uma das medrando maravilhosamente em certas regiões, desfavoráveis a outras. Segue-se a agricultura, que compreende a lavra e a plantação, a criação de abelhas e outros animais, peixes ou aves, dos quais se possuem ticar quaisquer proventos. Tais são, em seu verdadeiro significado, os primeiros elementos da ciência da riqueza. Quanto à arte que trata da permutas, seu ramo principal é o comércio, que consta de 3 partes: o transporte por mar, transporte por terra e venda no próprio local da produção. Mas cada uma delas difere das outras no fato de umas oferecerem mais segurança, outras produzirem um lucro maior. Uma segunda parte da ciência da riqueza é a usura, e uma terceira é o salário. Este último ramo está compreendido nas artes mecânicas e trabalhos executados por indivíduos que, inadaptáveis às artes, só são úteis pela força física. Existe um terceiro ramo da ciência da riqueza intermediário com esta, a indústria do comércio, e a primeira, a indústria agrícola. Ele tem qualquer coisa de um e de outro, pois compreende o produto que brota da terra e as matérias que são extraídas do seu interior, matérias que, por não serem frutos, não deixam de ter também a sua utilidade, a exploração das florestas, a exploração das minas, cujas divisões são mesmo tão numerosas como os metais que se tiram da terra. Falamos de cada uma dessas ciências nos seus aspectos gerais. Úteis, sem dúvida, seriam detalhes mais precisos para a execução dos trabalhos, mas seria impróprios e fatigante parar aqui. Entre os diversos ofícios que exigem mais arte e talento são aqueles onde existe o mínimo de acaso, os mais pesados, os que mais deformam o corpo do trabalhador, os mais servis, os que mais necessitam da força física, os mais degradantes, aqueles que exigem o mínimo de moral. Aliás, vários autores têm escrito sobre essa matéria. Carés de Paros, por exemplo, e Apolodoro de Lemos escrevem sobre agricultura, lavra e plantação, e outros sobre diferentes gêneros de trabalhos. É em tais obras, pois, que deverão estudar aqueles que se dedicam a esses assuntos. É preciso também coligir as tradições esparsas sobre os meios que levaram muitas pessoas à fortuna, porque todos esses ensinamentos são úteis àqueles que precisam da ciência da riqueza. Atribui-se a Tales de Mileto, por sua grande sabedoria, uma especulação lucrativa, que, aliás, nada tem de extraordinário. Reprovava-se a sua pobreza, dizendo-lhe que a filosofia para nada serve. Ele havia previsto, disse, por seus conhecimentos astronômicos, que iria haver uma grande colheita de azeitonas. Estava-se ainda no inverno,
Procurou Tales o dinheiro necessário, arrendou todas as prensas de óleo de mileto e de quio por um preço bem módico, pelo fato de não ter concorrentes. Quando veio a colheita, as prensas foram procuradas de repente por uma multidão de interessados. Alugou-se então pelo preço que quis e, realizando assim grandes lucros, mostrou que é fácil aos filósofos enriquecer quando querem, embora não seja esse o fim dos seus estudos. E assim disse que Tales provou a sua habilidade, mas, repito, essa especulação é acessível a todos aqueles que podem criar um monopólio. Vários estados têm recorrido a esse meio quando lhes falta o dinheiro, fazendo o monopólio da venda de mercadorias. Um ciliciano empregou o dinheiro que possuía comprando todo o ferro que provinha das minas. Depois, quando vieram os negociantes de outras praças, ele foi o único em condições de o vender, e sem mesmo elevar demasiado o preço, fez um lucro enorme. Dionísio foi disso informado e, permitindo-lhe levar sua fortuna, não lhe concedeu ficar em Siracusa, pois ele havia imaginado para enriquecer meios contrários aos interesses do príncipe. No entanto, a especulação do siciliano foi a mesma que a de Tales, pois ambos fizeram a arte do monopólio. É útil mesmo que aos governam conhecer tais especulações, porque muitos estados existem que têm tanta necessidade de dinheiro e meios de o adquirir como qualquer família, e mesmo mais. Também entre os que se ocupam da administração do Estado, alguns há cuja única ocupação consiste na procura desses meios. Reconhecemos três partes na administração da família: a autoridade do senhor, da qual já falamos, e a do pai e a do esposo. Esta última autoridade se impõe sobre a mulher e os filhos, porém, aquela e estes considerados como livres, e não se exerce de um modo único. Para a mulher é um poder político ou civil, e para os filhos um poder real. Naturalmente, o homem é mais destinado a mandar que a mulher, excluído, é claro, as exceções contra a natureza. Como o ser mais velho e mais perfeito deve ter autoridade sobre o ser incompleto e mais jovem. No entanto, na maior parte das magistraturas civis, há geralmente uma alternativa de autoridade e obediência, porque todos os membros devem ser naturalmente iguais e semelhantes. Mas, debaixo dessa alternativa de mando de obediência, procura-se estabelecer distinção pelos hábitos, pela linguagem e pela dignidades, como deu Amasis a entender ao povo egípcio da sua oração sobre a bacia de lavar os pés. Aliás, a relação de superioridade existe constantemente da espécie macho para a espécie fêmea. Mas a autoridade do pai sobre os filhos é real, porque ele é pai, mesmo governa com amor, porque tem a preemência da idade, caracteres distintivos da autoridade real. Eis porque Homero chama Júpiter de pai dos deuses e dos homens. Dilo com razão o rei de todos esses seres, porque é preciso que o rei traga, por natureza, qualidades que o distinguem dos seus súditos e que, no entanto, seja da sua espécie. Ora, tal é a relação do mais velho para com o mais jovem, do pai para com o filho. É evidente, pois, que se deve pensar mais na administração que se refere aos homens que na aquisição das coisas inanimadas, mas no próprio aperfeiçoamento que na aquisição daquilo que se lhe diz riqueza. Enfim, mais nos homens livres que nos escravos. Em primeiro lugar, no que se refere aos escravos, deve-se procurar saber se, além das qualidades que os escravos fazem um instrumento e o tornam apto para o serviço, pode um escravo ter alguma virtude superior, como a temperança, a coragem, a justiça e qualquer outra semelhança. Ou então, se outro mérito não possui, além de saber fazer serviços materiais. Porque qualquer lado a questão é difícil de resolver. Possuindo os escravos tais virtudes, que os diferenciará dos homens livres, por outra,
Afirmar que eles são incapazes de outra coisa além de trabalhos materiais, embora sejam homens e tenham a sua parte da razão, é um absurdo. Quase a mesma questão se ergue sobre a mulher e o filho. São eles também susceptíveis de virtude? Deve a mulher ser sóbria, corajosa e justa? Deve a criança ser disciplinada ou rebelde? Em geral, procura-se examinar se o ser feito pela natureza para mandar e o ser feito para obedecer devem ter as mesmas virtudes ou virtudes diferentes. Se é necessário que a honra e a proibidade se encontrem igualmente nos dois seres, por que precisaria um mandar e o outro obedecer em tudo? Aqui não há diferença para mais ou para menos. Mandar e obedecer são duas coisas essencialmente distintas que não permitem, de modo algum, estabelecer o mais e o menos. Exigir virtude de um e não exigir de outro seria um absurdo. Se àquele que obedece faltam essas virtudes, como ele poderá bem obedecer? Se o que manda não é sóbrio nem justo, como poderá bem ordenar? Viciado e vadio, não cumprirá nenhum dos seus deveres. É claro, pois que ambos devem possuir virtudes. Observando-se essa diferença entre a natureza, pôs nos seres feitos para obedecer, e isso nos conduz à alma. Ela tem duas partes, uma que ordena, outra que obedece. E as suas qualidades são bem diversas. Essas harmonias se encontram evidentemente nos seres, e assim destinou a natureza parte dentre eles a mandar e parte a obedecer. O homem livre ordena ao escravo de um modo diferente do marido à mulher, do pai ao filho. Os elementos da alma estão em cada um desses seres, mas em graus diferentes. A tem mais fraca, a do filho é incompleta. Necessariamente, assim também acontece com as virtudes morais. Somos levados a crer que todos delas devem participar, mas não de um modo comum, e sim apenas o quanto seja necessário, para que cada um possa executar sua tarefa. Eis porque o que ordena deve possuir a virtude moral em toda a sua perfeição, porque a sua tarefa em tudo é a do arquiteto. Ora, aqui o arquiteto é a razão. Dos outros, cada um só necessita da virtude moral até o quanto convém ao seu ofício. É visível, pois, que a virtude moral pertence a todos os seres dos quais acabamos de falar, e que nem o temperamento, nem a coragem, nem a justiça devem ser igual no homem e na mulher, como acreditava Sócrates. No homem, a coragem serve para mandar, e na mulher para executar o que um outro prescreve. O mesmo acontece com as outras virtudes. Isso se faz melhor compreender aos que aplicam esta regra em casos particulares, porque se faz alusão a si mesmo, quando se diz em geral que a virtude consiste numa boa disposição da alma, ou na prática de boas ações, ou ainda em qualquer propósito semelhante. Vale muito mais enumerar as qualidades como Georges que fazer definições gerais. É preciso pensar igualmente em tudo. Disse o poeta de uma mulher. Um silêncio modesto ajunta seus atrativos. Mas não é a mesma coisa quando se trata de um homem. Já que o filho é um ser incompleto, é claro que a sua virtude não lhe pertence mais que o resto de si mesmo, mas que ela deve ser confiada ao homem completo que a dirige. O mesmo se dá com o escravo em relação ao senhor. Explicamos que o escravo serve ao senhor para as necessidades da vida. É assim evidente que de pouca virtude ele precisa, somente o necessário para que a negligência e o mau comportamento não o façam descurar dos seus trabalhos. Mas, admitindo o que acaba de ser dito, perguntar-nos-ão se é preciso que os artesãos também possuam virtudes, pois que muitas vezes, por negligência, eles também faltam com os seus deveres. Mas não existe aqui uma enorme diferença?
Com efeito, o escravo vive em comum com o seu senhor, artesão vive mais independente e afastado. Sua condição só comporta uma virtude proporcional à sua dependência, retomando, com efeito, o escravo vive em comum com seu senhor, o artesão vive mais independente e afastado. Sua condição só comporta uma virtude proporcional à sua dependência, visto que, voltado às artes mecânicas, ele não tem mais que uma servidão limitada. A natureza faz o escravo, ela não faz o sapateiro nem qualquer outro artesão. É evidente, pois, que o senhor quem deve ser para o escravo a causa da sua própria virtude, e não aquele que teria a autoridade e talento necessário para ensinar aos escravos o modo de fazer seu trabalho. É errada também a ideia de serem escravos privados de raciocínio, pretendendo-se que o senhor deva limitar-se a dar-se as ordens. Ao contrário, é preciso mesmo repreendê-lo com mais indulgência que as crianças. Mas terminemos aqui nossa discussão. O que se refere ao marido e à mulher, ao pai e aos filhos, a virtude própria de cada um deles, a relação que os une, a honra e a sua desonra, o cuidado que devem ter de se procurar ou evitar. Sobre tudo isso é que deve versar um tratado sobre política. Visto que cada família é uma porção do Estado, visto que as pessoas das quais acabamos de falar são parte da família e que a virtude da parte deve ser relativa àquela de todo, é preciso forçosamente que se dirija à educação das mulheres e dos filhos, segundo a forma de governo que se quer realmente que o Estado, as crianças e as mulheres honrem a virtude. Ora, é claro que importa que assim seja, porque as mulheres são como a metade das pessoas livres e as crianças são o viveiro do Estado. Tais são os princípios que estabelecemos como precisaremos voltar a dizer algures o que resta desse assunto. Muito obrigada.